e eu vou conseguir tirar uma folga? Será que é só no Uhum. Natal, no Novo, que eu vou parar um pouco e dar atenção para todo mundo? E não, É. né? Quando a gente começa a montar uma estratégia financeira, a gente pode tirar várias pausas curtas e um pouco mais longas no decorrer do ano, né? E isso é muito E saudável. eu acho que é legal isso que tu tá trazendo, né? De trazer, de fazer, não pensar assim, deixar aqueles 30 dias, sabe? Porque quando a gente deixa lá umas férias únicas, um mês inteiro, a gente chega lá no final da jornada muito sobrecarregada, a gente já está no limite do limite do limite, e quando a gente vai tirando pausas ao longo do ano, isso vai fazendo com que também nós tenhamos mais tranquilidade para levar o ano, ou seja, a gente não precisa esperar o ano acabar para a gente pirar e ter que tirar férias para ter sanidade mental e voltar, não é mesmo? Com certeza, né? Porque quantas de nós, na CLT isso não é possível, né? Quando tu Sim. é contratada por uma empresa e tu tá fixa naquela empresa. Então, tu tem Uhum. ou tira 2 períodos ou um período cheio. E quando tu se Sim. torna empreendedor, uma das vantagens, né, é tu poder organizar o período que convém, né, mas de uma forma organizada, óbvio, né? E é isso que a Uhum. gente quer abordar aqui, para que a gente possa ter um período de descanso programado e planejado de forma inteligente. E no Com ponto de certeza. vista financeiro, né? Sim, Que com isso é certeza. buscar a qualidade de vida versus bom, né? Que muitos às vezes não entendem, ou querem Uhum. entender e querem saber como fazer, né? Aham, verdade. Sabe que uma das coisas que eu trago bastante assim é que ao ser empreendedor a gente está em busca de algumas liberdades. Eu, graças a Deus, já conquistei algumas, né? E ontem ainda eu vindo de São Paulo, meu voo atrasou 2 horas, eu fiquei presa no aeroporto, mais aquelas 2 horas de voo, mais o preparativo vai para o aeroporto e volta, ou seja, praticamente perdi o dia em deslocamento. Mas assim, ter a tranquilidade de tu poder fazer algumas coisas neste período que tu tá, né? E saber que sim, imprevistos vão acontecer. Então, assim, talvez se eu fosse CLT, eu estivesse um problema, eu tivesse que pagar aquele dia a mais, eu teria uma perca financeira por disso ser descontada, mas pelo fato de eu ser empreendedora e escolher trabalhar por conta, eu sei, olha, não estou trabalhando agora, mas à noite eu vou compensar a minha carga horária. Não é que nós vamos deixar de fazer, é que simplesmente nós vamos fazer nos horários que for mais conveniente para nós. E assim a gente muitas vezes vai estar acompanhando nossos pais ao médico, a gente vai estar dando atenção para um familiar que precisa, ou cuidando ainda de nós mesmas, né? Que a gente fica terceirizando, terceirizando e terceirizando. Né? Então, eu acho que isso também. E isso é o que a liberdade traz para a gente. Exatamente. E eu acho que um ponto fundamental é colocarmos, né, nós como prioridade nesse momento, né? Eu acho que o principal fala do tirar férias é realmente dar esse tempo para nós, né? Seja ele um final de semana, mas um final de semana onde tu te ausente de tudo que se chama profissional e se Sim. dedique àquilo que tu realmente quer, né? Ou então um Uhum. período no ano de 10 dias, né? Para aproveitar, viajar, conhecer outros lugares, conhecer outras culturas, que isso é super importante e na maioria das vezes esse conhecimento ele te traz insights para tu colocar dentro do teu negócio, para tu te Verdade, comunicar melhor com teus é, clientes, para tu contar uma história nova, para tu engajar melhor. Então, são muitas alternativas que com pequenos ajustes no orçamento, pequenos, né, nós já aprendemos a realizar isso, né. Então hoje eu acredito que é levar uma orientação um pouquinho daquilo que a gente já aprendeu e dentro do que a gente vem aplicando dentro dos nossos negócios.
E uma das estratégias que a gente Ah, traz, né, para quem está nos assistindo, é o meu controle AI, né, Erika, sim. que é uma ferramenta que eu tenho usado e tem me ajudado bastante, e os meus clientes também têm indicado, e eles estão gostando bastante, porque tem realmente feito a diferença na questão de organização financeira. Hum, Pausando um pouquinho sobre isso e voltando um pouco para nossa temática da nossa live de hoje, hum. né, porque, a ideia é não sobrecarregar, e a gente quer fazer um convite, né, Erika, e esse Sim, com convite, certeza. eu acho que a gente já pode falar agora, né, fazer esse convite agora, daqui a pouco mais a gente faz de novo, que, por favor, Erika, pode dar o recado, antes da gente entrar um pouquinho no conteúdo, né. Sim, na verdade é o seguinte, ó, muitas pessoas acabam conversando comigo nos eventos, enquanto me encontram, e dizem para mim, mas como é que usa essa tua IA que tu inventou? Eu quero saber como é que usa, né? Às vezes as pessoas dizem assim, tu vai de Uber comigo, aí tu vai me mostrar, enfim. Então, a gente está criando um grupo no WhatsApp que, na verdade, assim, a gente quer estimular as pessoas que realmente estão comprometidas a fazer o controle financeiro e trazer de uma forma muito simples como que a IA funciona. Gente, ela é tão simples que às vezes fica que nem eu disse assim, ó, eu já gravei o vídeo, eu já mostrei, mas tipo assim, ó, depois que tu conectar, que tu tiver o contato, meu controle AI dentro do teu celular, gente, você só precisa chamar o contato da mesma forma que você chamaria qualquer um dos contatos que você se comunica e você vai mandar um áudio, R$ 100, restaurante, simples assim, né? E a partir disso, ele vai montando um dashboard, ou seja, ele vai pegando essas tuas mensagens, ele vai construindo como se fosse aquela tua planilha, sem que tu precise ter a planilha, sem que tu precise mexer no Excel, conhecer as fórmulas, ter erro de errar, ter medo de errar, desculpe, né? E de uma forma conversacional. É muito interessante que nos bastidores aqui nós temos assim, quando as pessoas estão se comunicando com a inteligência artificial, muitas vezes a gente recebe algumas das mensagens dizendo assim, ó, a fulana mandou essa mensagem, e olhando os históricos, a gente vê que as pessoas estão conversando como se estivesse conversando ali com o esposo, com a esposa, e isso me deixa muito realizada, né? Porque eu vejo que isso realmente a gente conseguiu fazer uma ferramenta simples. Mas é no simples, muitas vezes, que a gente encontra a solução para problemas complexos. E a gente tem um percentual hoje no Brasil que ele é alarmante. Nós temos quase 20 milhões de empreendedores no Brasil e a grande maioria deles quebram porque não tem gestão financeira. Né? Eu sempre costumo dizer que nós temos duas coisas dentro de uma empresa. A gente precisa do coração e do cérebro. Né? Enquanto que o coração é a emoção, ela é a venda, é aquela coisa que a gente fala do nosso produto com muito entusiasmo, né? Com muita assim, porque a gente colocou todo o nosso conhecimento. O cérebro, ele é o financeiro. É aquilo que calcula, é aquilo que analisa, é aquilo que sintetiza o por quanto eu estou fazendo tudo isso, né? E a gente ouve também no empreendedorismo que o meu propósito, todas nós temos propósitos, mas qualquer negócio foi feito para dar lucro, porque o dinheiro, ele faz parte da sociedade. Ele é uma ferramenta que foi criada lá no escambo e que serve para que nós possamos ter as nossas necessidades, cada um do seu jeitinho. Né? E o dinheiro é essa ferramenta. Então, nós sim temos que olhar para o dinheiro e qualquer coisa que a gente faça, inclusive a caridade, primeiro nós temos que ter o lucro, para que depois nós podemos transbordar isso na vida daqueles que nos rodeiam. Então, o nosso convite é: venha para o grupo, venha para o Hub Meu Controle AI.
Aqui você vai receber e-books com algumas informações muito específicas. Ah, Érica, eu tenho problema com o meu Prolabore. Lá você vai ter conteúdo a respeito disso. Você vai entender que muitas vezes, para você tirar aquelas férias tão desejadas, o que precisa de verdade é você conhecer o seu perfil financeiro e você saber de quanto que você precisa ter lá de reserva para que você possa viajar, né, tranquilo. Eu não quero entrar aqui nos dados da economista, mas eu só trazendo aquilo que é da minha vida, aquilo que eu vejo que acontece na nossa vida, na nossa realidade, né? Isso mesmo. Esse nosso grupo, né, justamente para começar a compartilhar com os integrantes, né, esse material, por exemplo, dessa live já tem um e-book pronto, esperando para quem entrar dentro do grupo, vai receber esse material com algumas dicas, insights, ou seja, um material que tu vai poder imprimir e ler a hora que você quiser, tá? Um pouco mais didático, obviamente, né, mas justamente para Uhum. engajar e para auxiliar, né, e vocês vão ter acesso direto a nós e a gente vai poder estar contribuindo de alguma forma. E vocês vão saber, né, de várias mentorias que a gente vai estar, também trazendo, que vocês quiserem, poderão estar participando. Então, a gente pede, né, que quem estiver participando, primeiro, curta, né, o card dessa live, que está E, fixado tanto no meu perfil quanto no perfil da Erika, e uhum. escreva no comentário, aí, né, Erika, ou é aí ou IA? IA. É que, na verdade, IA, é inteligência artificial, né? Na nossa língua portuguesa, em e portuguesa. AI, né? Que é na língua inglesa. Então, qualquer coisa que vocês escreveram, seja IA ou AI, né? Nós vamos entender, né? Que vocês querem fazer parte deste grupo e querem estar recebendo este material e principalmente tendo um acesso conosco. Conforme esse grupo ele vai crescendo, nós vamos começando a entender as necessidades que vocês têm, nós vamos, então, trazer mais conteúdos e a cada mês vai ter uma temática para que a gente possa pegar e abranger todas as necessidades. E nada melhor do que você estar no grupo, porque é a sua necessidade que vai nos nortear de quais os temas que nós temos que priorizar. Outro dia, eu fui chamada para fazer uma palestra numa empresa e aí o RH me disse assim: a gente quer uma palestra de finanças. Eu, oi? Espera lá, finanças, eu posso começar a falar de investimentos em trader, eu posso falar de investimentos internacionais, eu posso falar de poupança, eu posso falar, mas se eu não tenho dinheiro para investir, primeiro eu tenho que voltar na organização. Então, veja, isso é um assunto muito amplo. Então, nós precisamos entender qual é o contexto e a necessidade de cada uma. Talvez a necessidade da Eliane seja diferente da Érica, né? E assim, mas não que as duas não sejam importantes, mas aí a gente vai numa escala de crescimento e de forma que uma aprende com a outra. Talvez eu não tenha a necessidade que ela tem hoje, né? Mas eu aprendo com aquela necessidade dela. E o dia que eu me despertar para isso, eu já vou ter esse conhecimento. E a troca é muito rica. Eu acho que isso é o que a gente ganha quando está num grupo assim que todos têm o mesmo objetivo. A troca é muito rica. Eliane, eu vou aproveitar que a gente está aqui e vou deixar um spoiler, né? Uhum. Sendo, tá? O MIF Experience, né? O Olha MIF. só, olha só, o Olha só, spoiler. spoiler. Então, assim, vamos lá. O que é MIF? MIF é a sigla da mentoria da Érica, que significa Mulheres Inteligentes Constrói o Seu Futuro Financeiro, daí os dois Fs. Só que o que uma mulher com um futuro financeiro garantido ela faz? Ela aproveita a vida, né? Então, o MIF Experience vai ter diversas expedições. E a primeira que eu estou planejando a pedidos é o MIF Expedição Serra Gaúcha. Olha só. Porém, já estão falando no meu ouvidinho
Por que não Buenos Aires? Por que não Florianópolis? Então o povo está pedindo, e se o povo está pedindo, a gente tem que atender as vozes do povo, né? Então é assim É que verdade. funciona. Então, olha só, você vai participar de uma comunidade de mulheres inteligentes e que têm um futuro financeiro. E se esse é o teu desejo, venha junto conosco, porque aqui você vai receber todas as informações e vai ter as profissionais de ponta para te ajudar nisso. Né? Uma que trabalha mais mentalidade, a outra que trabalha mais estratégia de dados, e juntos a gente vai chegar nos nossos objetivos. Porque, assim, o dinheiro, ele sempre vai estar duas coisas envolvidas. A decisão, ela é feita pelo coração, pela emoção, né? Mentalidade. Enquanto que os resultados, nós mensuramos pelo cérebro, que é aquilo que analisa o resultado, aquilo que compara, está certo, está errado, está caro, está barato, né? E a união desses dois faz com que nós, então, nos tornamos uma mulher inteligente e que constrói o seu futuro financeiro. Isso aí, olha Boa. só, uma ótima oportunidade para quem está assistindo É. e para quem Então, também participar do hub do meu controle, tá? conta aí para mim, Eliane, o que tu trouxe mais de conteúdo aí para compartilhar conosco? Vamos lá, vamos seguir aqui, porque a gente se emociona, tem muita coisa para falar, né? Se deixar pela gente, a gente que adora esse Não, tema vai ficar falando a noite toda. e a gente que nem troca, né, Erika, muitas informações diárias, semanais e tudo mais, né, sobre o que a gente Verdade. pode fazer, o que a gente pode melhorar, inclusive o que a gente pode criar de, de informações para estar passando para quem nos acompanha, né. Então, eu acho que assim, ó, dentro daquilo que a gente se propõe e dentro dessa live, vamos pegar o primeiro ponto que na maioria das vezes as nossas férias que são canceladas, né? E o que traz que a gente pode estar iniciando uma organização? E o primeiro Hum, ponto, e até inclusive a gente sempre fala, e eu ouço a Erika falar muito, é como é que tu divide as tuas finanças pessoais das tuas finanças profissionais, da tua empresa, do teu negócio, né? Eu sei que muitos não têm a sua empresa, são profissionais autônomos, mas quem ainda não tem uma empresa constituída, também tem o seu lado profissional. E isso a gente precisa dividir, porque uma parte ela precisa obrigatoriamente ser reinvestida, seja em é, treinamento para o teu profissional, seja na compra de material para tu investir de alguma forma dentro do teu negócio, a criação de uma marca, hã, brindes, né, para os teus clientes, então isso é o lado profissional. E o lado pessoal é aquele que paga o aluguel, a conta de água, a conta de luz, presentes, o vestuário, transporte, e aí tem transporte pessoal, transporte profissional. Então, fazer essas divisões é extremamente importante para tu não ficar cancelando aquilo que te faz bem, tá? A gente trouxe férias como um tema relevante, porque realmente está num período, né, que o Brasil inteiro entra de alguma forma em recesso, né? E depois vem janeiro e fevereiro, que também é um hábito brasileiro, onde as pessoas param um pouco com suas atividades por ser muito quente, né. aham, Então é, elas tendem a, né, a querer viajar ou querer ter um espaço, enfim, tá. Então esse período é um período que a gente conversa e muitas pessoas dizem: "Poxa, mais um ano eu não vou conseguir fazer aquele passeio com a minha família. Puxa, mais um ano eu não vou conseguir tirar as férias que eu tanto almejo e que tanto mereço", né. verdade. Então, um dos Uhum. pontos é esse, né, separar essa questão, isso é um problema, né, por que que isso não é feito? O que que te causa fazer essa separação, essa organização, né? E depender um outro problema, é depender Hum, muito do dinheiro que entra no caixa diariamente. Então, entra aquele dinheiro e eu já saio pagando as contas, ou seja, já é um sinal de que o empreendedorismo nesse sentido, ou até mesmo o negócio, ele está
realmente com alguma desatenção nessa organização. Uhum. E a definição, né, de um valor fixo mensal, para cobrir as tuas despesas e para tu viver bem, e não simplesmente depender do faturamento do mês. Colocar um limite, né, entender o como isso faz parte, é importante, começa com o limite X, e aos poucos, mês a mês, isso pode ir aumentando ou não, né, ter a consciência de que se no caixa daquele mês entrou mais recurso, ele é para tu dividir ele ao longo dos meses, para tu ter esse respaldo financeiro ao longo do ano. E não simplesmente entrou mais esse mês, então eu vou comprar mais, eu vou investir em outras coisas que não sejam obrigatórias naquele momento, né. Espera um ano, Ele, né. Eliane, Tô dizendo eu assim quero pegar um oi, gancho aqui com isso que tu está falando, claro, que muitas vezes eu observo assim, que o comportamento do empreendedor, quando a empresa está indo bem, ele tem a falsa sensação de que a empresa é aquele caixa eletrônico sem limite, né? Então ele só saca, ele só saca, ele só saca. Muitas vezes o negócio ele até está indo bem, ele até tem assim uma perspectiva de dar muito certo, mas ele não é reinvestido o valor que é necessário. E eu ouso dizer, né, que muitos empreendedores quebram os seus negócios. São eles que querem, porque vai retirando, retirando dinheiro, e aí, se a gente mata, né, a nossa vaca leiteira, a nossa galinha dos ovos de ouro, né, da onde que virão os outros recursos? Né? Então, a gente precisa sempre ficar atento que sim, a gente precisa ser ressarcido, principalmente dos investimentos que a gente fez inicial. E uma coisa que eu gosto de dizer é assim, ó, começou o negócio, primeira coisa, abre uma planilha lá no Google, lá no Drive, e vai lançando todas as despesas que você teve. Desde o Uber para ir conversar com a sócia, desde o registro BR, desde a internet, né? Porque ali você vai mensurar. E quando você tiver que ser ressarcido pelo investimento que você colocou, você vai saber assim, ó, já fui ressarcida pelo meu investimento. Então, o que acontecer daqui por diante, eu preciso ter estratégia para que este negócio cresça e eu cresça junto com ele. exatamente. E assim, um ponto importante, tá, é claro que nós estamos falando aqui, porque a gente sabe que funciona, porque a gente já testou para nós, tá. Então Claro. se alguém assistindo a live disser: "Tá, mas isso é impossível, isso não é para mim", não é para você ainda, mas continua tentando que daqui a pouquinho vai ser possível para você. "Ah, eu preciso do dinheiro porque realmente é", calma, não é o fim do mundo. Organização financeira não é de um dia para noite. A É gente sabe verdade. disso. É um Então, estilo, calma, né? É um estilo de isso não vida que a é gente vai adotando, né? a ideia é que esse ano não deu certo as tuas férias, mas a gente quer iniciar essa conversa para que no próximo ano tu comece a visualizar que é possível, ou daqui 6 meses, não sei como é que tu tá planejando, né, Erika. Então, assim, não é para ti hoje, mas escuta que é para justamente iniciar esse processo de organização e ter essas pausas remuneradas, né. Um outro ponto, né, a maioria das pessoas elas não entendem ou não conseguem visualizar. Se o teu negócio parar, tá, por 7 dias, qual é o custo disso? Por 10 dias, Sim. quanto custa parado, né? Então esses são problemas que precisam ser colocado numa planilha, e eu vou sugerir, né, que vocês mudem a planilha para o meu controle AI, né, que o link tá tanto na minha bio, quanto na bio da Erika, e também vocês podem solicitar o link direto no o link do meu controle AI para auxiliar vocês, porque daí vocês não precisarão parar, sentar e preencher uma planilha. Vocês vão enviar uma mensagem por áudio ou uma foto do gasto, e ele vai planilhar automaticamente para vocês, através do WhatsApp, né. Eliane, Então olha só, oi.
dá uma continuidade com as meninas que eu só vou pegar uma água rapidinho aqui e eu já retorno, tá? Claro, vamos lá. Tá bom, então. Então, outro ponto, né, é o medo enorme de perder essa parte financeira, de não saber se os clientes, lojista tem muito medo de daqui a pouquinho não ter os clientes na volta, as pessoas acharem, isso é um medo criado por anos sem conseguir dar essa pausa, as pessoas porque abre muitos concorrentes, mas quando a gente tem uma comunicação mais fluida com os nossos clientes, eles entendem que nós também merecemos férias, assim como eles, né. Então são problemas que a gente vai, começando a eliminar, justamente para ir tirando essa culpa da nossa mentalidade, da nossa mente, para que a gente possa ter sim momentos saudáveis que a gente venha recuperar, né. Sinal de que férias eu digo, é um sinal de que o teu negócio também está dando certo, né, de que tu está conseguindo planejar, sinal de que tá tudo ok, e olhar para aquelas pessoas, né, que às vezes não acreditam que empreender é bom, porque não justamente porque não tem o vale alimentação, porque não tem o vale transporte, porque não tem o 13º, e eu garanto para vocês, gente, se vocês colocarem cada um desses itens numa caixinha diferente, num caixinha de investimento diferente, com certeza, no longo prazo, vocês terão melhores investimentos do que se estivessem, né, trabalhando de uma forma, tradicional, né. E assim, Eliane, eu olhar quero compartilhar aqui, né, que assim, ótimo, uma regra que eu criei, assim, quando eu comecei o meu negócio lá atrás, lá em 1800 e bolinha quase, porque já são quase 30 anos aí de escritório móvel, né? É que eu fiz assim, eu nem tinha tanta educação financeira naquela época, né? Eu fui me desenvolvendo depois que eu conheci os segredos da mente milionária, mas eu tinha assim, ó, eu reservava 10% de tudo que entrava, eu botava numa caixinha. E isso era o meu fundo de caixa. Isso era o meu limite. É aquele dinheiro que no primeiro ano, nos primeiros meses de trabalho, ele representava muito pouquinho. Mas ao longo do tempo, sendo feito de uma forma sistemática, né? Ele realmente foi construindo um colchão e um lastro que pôde me trazer segurança para eu poder trabalhar, e quando os clientes iam e voltavam, eu não precisava me preocupar. Quando Porto Alegre fica vazio a partir de dezembro, que ninguém mais quer falar sobre trabalho e as coisas só começam a funcionar depois do carnaval, né? Eu não ficava desesperada. E agora, como é que eu vou pagar o fornecedor? Como é que eu vou pagar os meus provedores, né? Os meus programadores? Então, isso funcionou para mim. Então, eu tinha o percentual do meu Prolabore, o percentual ali da minha reserva, então, à época eu tinha 30% do meu Prolabore, era 30% do meu faturamento, né? Não interessava se eu faturasse menos, era o era percentual, eu menos, ganhava menos. Se faturasse mais, eu ganhava mais. Então, assim, eu sempre sabia que para o meu Prolabore aumentar, automaticamente eu precisava faturar mais, né? com Essa fórmula certeza, está dentro do meu e-book, né? De 5 formas de fazer um Prolabore eficiente, né? E tem o link na minha bio, caso vocês queiram saber a respeito deste material. Mas é uma fórmula simples. A gente não vai entregar planilhas mirabolantes com 10 abas para vocês. Não, não, gente, não é assim. Nós somos aquelas pessoas que trabalham com números, mas a gente simplifica as coisas, muito, justamente muito, para que elas possam. E é por isso que elas funcionam, né, Eliane? Porque a gente tem que ser traduz fácil, numa linguagem mais simples, né? tem que ser fácil, né, senão ninguém faz, ninguém quer fazer, porque ninguém tem tempo para parar e pensar nas suas finanças. Pelo menos todo mundo que eu converso, que não tem uma organização financeira, até começar a ter, não gosta de finanças, Sim. né. "Ah, eu não gosto de finanças. Eu sou consumidora, ou eu sou consumidor, ou eu sou gastona, eu sou gastão", entende? Então até tu gostar do dinheiro que está entrando, ele não gosta.
Então tu precisa facilitar para aquelas pessoas e para que as pessoas entendam. Isso dá certo. E aí começa a puxar o freio de mão para aquilo que não faz sentido. Aqueles gastos que, assim, ó, não te agregam em nada, absolutamente nada. Não te traz nenhum tipo de retorno, nem intelectual, tampouco material, né. Então, assim, tem coisas que não vale a pena, e é isso que a gente busca. Mas vamos para uma Eliane, atividade. deixa só eu responder aqui que eu tô vendo que tem algumas coisas nos comentários. Ai, maravilha. Tá? Assim, para quem quer ter acesso ao grupo, vai lá no Instagram da Érica ou da Eliane, tá? Então, o Instagram da Érica é exatamente como tá aqui, aparecendo aqui na legenda, o meu nome e meu sobrenome, e o da Eliane, exatamente como tá aparecendo também, o nome dela e o sobrenome. O primeiro card que tem a divulgação da live de hoje, vocês vão curtir e vão escrever no comentário. Grupo, IA, qualquer coisa. E aí a gente vai entender e vai mandar o link no individual para vocês. E por que a gente faz isso? Porque que a gente aprendeu que quando a gente simplesmente joga o link público, diversos boots e principalmente assim, contatos que querem roubar dados, algumas coisas nesse sentido, né? Muitas vezes até contatos do exterior, que fica os robozinhos ali para pescar informação. Então, desta forma, a gente garante que só vai estar ali pessoas que realmente estejam conectadas com a informação que a gente está passando, tá? Então, eu vou deixar escrito nos comentários, mas reforçando aqui como é que as pessoas entram no grupo. Isso mesmo. Isso é para manter a integridade das informações que a gente compartilha com vocês, né. Então é isso. Mais algum comentário, Érica? Não, é isso. Então tá. Vamos para uma dinâmica, né, eu acho que a prática acaba dizendo muito mais, né. Com Então, certeza. peguem um papel, uma caneta ou até mesmo faça mentalmente, tá. Quanto custa? Qual é o teu custo de vida? O que que é um custo de vida? É aquilo que tu obrigatoriamente precisa para passar ao longo do mês. Quanto custa a média do teu mercado do mês? Você paga aluguel? Qual o valor fixo desse aluguel? Você paga condomínio? Qual o valor? Água, luz, telefone, escola. Algumas pessoas são mães, pais, enfim, têm famílias. Então, qual é esse custo de vida mensal, tá? É que eu não tô falando nem dos boletos de lojas, tá, pessoal? Não tô falando do cartão de crédito, eu tô falando do custo de vida, aquilo que tu obrigatoriamente necessita para dar sequência, enfim, para viver o dia a dia, tá? Claro que os boletos, cartões de crédito são importantes mapear, tá? Não tô dizendo que não, mas eu quero saber o custo de vida. E qual é o custo do teu negócio, né? Tu paga a internet separada? É para o teu negócio? Um valor X. Tu tem um custo com locação de algum tipo de sala para funcionar o teu negócio? Ou uma loja física, alguma coisa do gênero? Tem que comprar produtos ou insumos? Esse é outro custo. Esses insumos, eles são comprados mensalmente, diariamente, semanalmente, quinzenal? Coloca um valor. Não precisa ser um valor exato, né, pode ser um valor fictício, mas anota esse valor e separa essas 2 informações, meu custo de vida com o meu custo profissional, tá. E eu tô falando do custo profissional, também o custo de vida do seu negócio, tá. É aquilo que realmente precisa para o negócio não parar. Anotado isso, soma-se as 2 e vocês vão ter o valor daquele período fixo que vocês precisam trabalhar, que vocês precisam, estar ciente de que é necessário aquele valor, tá. Não sei se alguém comenta alguma coisa, Erika, eu vou dar sequência, tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se alguém fez algum tipo de comentário, deixa eu ver.
Não, pode continuar. Esse valor, esse montante, é um valor que vocês vão ter que ter, tá, para justamente poder sair no período de férias, ou seja, são 2 montantes, né, o custo de vida, mais o custo operacional do negócio e mais o valor das férias. É óbvio que isso, se o faturamento ele não consegue comportar isso por pelo menos 3 meses sem vocês estarem colocando dinheiro toda hora, a gente precisa criar um caixa e separar um valor mensal para que vocês coloquem nesse caixa e no final do período estipulado, esse valor contemplando as 2, os 2 custos, que é o pessoal e o custo profissional, eles estejam completos para aí sim, você sair com segurança, né, de férias por 1 semana, por 10 dias, ou até mesmo 30 dias. Isso vai depender do quanto vocês conseguem fazer essa separação de caixas ao longo do período e por quanto tempo vocês vão conseguir separar um valor mensal. Então esse é um exercício que eu preciso que vocês realizem, né, entender, justamente separar essa despesa pessoal e essa despesa profissional. Isso é a primeira coisa, né, para a gente poder estipular um valor de férias. E a segunda coisa a ser falada é: que tipo de férias que você quer tirar, né. Essas férias, elas são uma viagem de longo de longa distância, ou ela é uma viagem curta, ou é simplesmente um passeio prolongado, próximo, mas dentro do teu próprio município. Simplesmente parar um pouco, ou até mesmo para fazer um curso fora. Então, que tipo de período vocês querem? Porque isso influencia muito no valor do custo que vocês precisam economizar. Então, essa diferenciação é extremamente importante. Se é um valor mais alto ou se é um valor mais baixo. Mas o principal é, crie um caixa para cada um desses objetivos, tá? Para que chegue no momento específico e vocês consigam justamente tirar férias com, total clareza. E antes de tirar as férias, é óbvio que a gente planeja essas férias, né, e elas não são tiradas de um dia para o outro ou tampouco de um mês para o outro. Então essas férias, elas precisam ser comunicadas aos seus clientes, para que eles não simplesmente não entendam que a pessoa não me responde, ela não ou ela saiu, ficou rica e foi embora, e depois tu volta e teus clientes começam a te xingar, começam a dizer: "O que que aconteceu? Tá doente?". "Não, eu só fui tirar umas férias". Então tu começa a projetar. E começa, claro, né, daqui a pouco tu consegue se organizar a ponto de deixar uma pessoa responsável por alguns atendimentos, e não integralmente, mas por algumas coisas, alguma comunicação: "Olha, a fulana retorna daqui um tempo, tal dia está de volta, posso auxiliar", mas mandando mensagens, assim, esporádicas, né, e determinar o prazo específico o qual vocês estarão ausentes. E isso, eu penso que pelo menos uns 90 dias antes de tu tirar tuas férias, tu comece já a ter certas abordagens em relação a isso, principalmente no teu planejamento pessoal. Tu concorda, Erika? Com Tem certeza. alguma, ai, me Uma das fugiu. coisas que eu costumo sempre que eu trouxe assim para minha vida na carreira de TI é que todos os profissionais de TI eles eram muito mal falados, né? Então assim, é de TI e as pessoas já vinham com ranço assim. E por que isso? Né? Porque normalmente o profissional de TI ele passa por alguns desafios quando ele tem que resolver um problema e a TI ela movimenta, ela é muito rápida e muitas vezes os problemas que acontecem, nem mesmo um profissional que é da área consegue saber de pronto como resolver. Mas o que, que incomoda o cliente de verdade? É o não ter uma resposta. E eu aprendi desde muito cedo que eu dizia para os meus clientes: estou ocupada, não vou conseguir fazer isso nos próximos 2 dias. Eu vou ver na quarta-feira, ok?
Aí o cliente ele fica tranquilo, ele não acha que ele está sendo ignorado, que você não respondeu porque você não gosta dele, porque você ganhou na Mega Sena e foi para o Caribe, né? Então, todas aquelas coisas, ou seja, sabe que é uma pessoa que está ocupada, e também já aconteceu muitos desafios na minha carreira que eu dizia, gente, eu não tenho a mínima ideia como é que eu resolvo esse negócio. Aconteceu isso agora, né? Mas eu te garanto, eu vou baixar a cabeça, eu vou estudar, vou descobrir e volto aqui para te contar assim que eu respondo, que eu descobri. Por quê? Porque eu vejo que os profissionais simplesmente eles têm assim, vê fantasma, eles somem. Ah, mas por que você não respondeu? Porque eu não tinha nada para dizer. Mas diga que você está empenhada, que você está viajando, né? Que você está ocupada, que você está com problema de saúde. E aí o cliente vai entender e assim a relação vai ficar bem melhor para todo, menos estressante para todos nós. Com certeza. E e claro que no primeiro ano do planejamento, muita coisa às vezes não dá certo mesmo, e isso faz parte do processo. Mas o fato de tu de já começar hoje, no 2026 eu vou fazer um passeio legal. Quanto custa? Já começa a olhar agora, né, já começa a te projetar agora para ver o que que tu vai fazer realmente. Gente, se acertar 50% do que vocês estão planejando, reduz um pouquinho a expectativa e não deixa de realizar um sonho. Né, só reduz um pouco a expectativa. Então, assim, também, que tipo de expectativa tu quer, né, então vocês precisam de fato olhar os custos do negócio de vocês, mas principalmente o custo de vida, tá. Se tem dívidas, já coloca dentro de um caderno ou uma planilha, ou até mesmo migra para uma inteligência artificial para te ajudar a olhar isso de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais amigável, tá? Que não seja aquele monte de planilha lá que tu só olha, tu não tem nem vontade de acessar muitas vezes, porque tu não quer saber o que que tu tá gastando, tu quer saber quanto tá entrando, não é mesmo? Então são pontos que eu acho que precisam ser analisados, tá? E assim, né, Eliane, acho que a gente tem que saber, ter a clareza, né, de que talvez no primeiro ano tu vai tirar 4 dias de férias, uma semana. Talvez no segundo ano, mais estruturada, mais organizada, tu vai conseguir então tirar 15 dias. Não pensa que Exatamente, a gente está falando aqui essas dicas, você vai sair de 30 dias de férias agora ali em janeiro, né? Porque você não fez o serviço, você não fez o tema de casa. Uma das coisas que eu gosto de fazer, que funciona melhor para mim, está muito alinhado com o que a Eliane falou antes, é de tirar os fracionados. Eu, por exemplo, vou fazer uma palestra no Pará. Nunca fui ao Pará passagem para voltar 3 dias depois da minha palestra, ou vou uns dias antes para conhecer o lugar, me situar. Então, essas pequenas pausas, às vezes, elas nos oxigenam muito mais também. É claro que quem tem filho pequeno, quem tem um marido, tem que conciliar as férias das crianças, tem outras coisas envolvidas. Né? Mas o simples fato de você estar se organizando para esta situação vai fazer com que você consiga identificar situações que você consegue conciliar a disponibilidade de todos. E respondendo uma coisa que está aqui nos comentários também, qual que é a melhor época para a gente tirar férias? Normalmente, eu gosto de ir no contrafluxo. Eu gosto de ir no contrafluxo, porque eu odeio ficar na estrada, um dia inteiro para conseguir voltar de Santa Catarina, né? Porque eu odeio ter que entrar no supermercado para comprar uma espumante e não ter, ou ter a pior marca, ou ficar 3 horas na fila do caixa. Mas isso tudo é o quê? Organização. Eu vou comprando as coisas ao longo do ano que eu preciso, já vou estocando. Eu me organizo para ir ou antes ou depois do burburinho. Quem disse que nós precisamos todos estar na praia no ano novo quando todo mundo está? Vá para a serra, né? Deixe a praia para quando o pessoal estiver na serra. E assim você vai fazendo essas trocas. Isso te permite conhecer mais lugares, isso te permite tu usufruir, aproveitar daquilo que o lugar tem de melhor, sem aquele burburinho, né? Então, isso é o que funciona para mim.
né? Então, cada uma vai encontrar o jeitinho que é perfeito das suas férias. Mas eu estou dando aqui a minha contribuição do que eu gosto de fazer para que as minhas férias elas sejam um momento de relaxamento e não de estresse. Maravilha, maravilha. Obrigada, Erika, pela tua contribuição, porque, como eu disse ali no início, né, o que a gente vem colocando aqui nessa live e em diversas outras que a Erika já compartilhou, são experiências pessoais e experiências também que a gente transforma junto dos nossos clientes. Então, o que a gente traz é o que realmente está funcionando, tá? Então, eu acho que é importante avaliar, é importante separar as finanças, tá? Se a gente conseguiu, com certeza vocês também conseguem, tá? E eu acho que a gente já vai, Erika, não sei se tem algum comentário, mas eu já vou indo para o encerramento, né? Não, eu E acho vou que tá falando ok. e eu vou falando o seguinte: descansar não é luxo, tá? Todos nós merecemos ter pausas recorrentes para oxigenar o cérebro, para oxigenar a alma e poder transformar tanto o nosso negócio, quanto o nosso negócio profissional, quanto o nosso negócio pessoal. Porque, querendo ou não, o nosso físico é uma máquina e ele também precisa ser cuidado, né? Então, acho que diminuir um pouco a ansiedade diminui diversos problemas. Viajando, se inspirando em outras localidades, conversando com outras pessoas, com certeza vai te trazer novos insights, novas perspectivas e vai te trazer inspiração e motivação para continuar o teu negócio, para fazer pequenas mudanças, atrair novos clientes, ir para outras cidades, por que não, né? Tudo é possível, né, Erika? Por que não, daqui a pouco empreender e levar o teu negócio, conhecimento do teu negócio para uma outra cidade, né? Trocar ideias com outros empreendedores. Isso faz parte. Eu digo que o ócio criativo a gente precisaria ter muito mais vezes na vida, né? Momentos de ócio criativo. Então, pausar é importante, não é luxo e traz sanidade mental para todos nós. E quando isso acontece, na maioria das vezes, tá, a ansiedade diminui e os lucros aumentam. Então, investe um tempo e dinheiro, principalmente, nas tuas próximas férias. E eu vou me despedindo por aqui, Erika. Tem mais alguma consideração a fazer? Assim, o pessoal perguntou, então, sobre as férias eu já respondi, mas uma pergunta que a gente vê que sempre é muito recorrente é como eu acesso o meu controle AI? No Ah, link sim. da, no link da minha bio, vocês vão ver lá um Linktree, que é aquele link que a gente aperta e tem diversos itens. O primeiro deles é meu controle AI. Você clica em cima daquele banner, ele te direciona para o WhatsApp. É iniciada uma conversa com o meu controle AI. Você vai dizer: olá, oi, como você funciona? E aí então ele vai se apresentar, vai dizer para que ele serve, quais são as suas funcionalidades, como ele funciona e vai te orientar a fazer um cadastro. Por que eu preciso fazer o cadastro? Porque se você não fazer o cadastro, aonde que a inteligência artificial vai jogar as suas despesas? Será que ele vai jogar na minha conta? Será que ele vai jogar na conta da Eliane? Será que ele vai jogar na conta do seu vizinho que está também usando essa ferramenta? Então, esta identificação é para que ele saiba, quando você enviar um áudio, enviar uma despesa, ele consiga associar de quem é aquela despesa. E essa associação, ela é feita pelo seu número de WhatsApp. Então, é muito importante que você digite o número do seu WhatsApp, porque ele pede que você digite justamente como uma confirmação. Você tem que colocar o DDD, código de área 51, ele vai ter 51, e aí você vai colocar o seu número com 9 dígitos. Assim, ele vai fazer o seu cadastro e a partir disso você retorna ali na conversa do WhatsApp e começa a interagir. Mande áudios, escreva e comece sempre assim. Registre uma despesa no valor de X
para tal, né? E esse para tal é para supermercado, para padaria, para açougue, e assim sucessivamente. Mas venha para o grupo que, se você tiver dificuldade, nós vamos orientá-las, tá bom? Como que eu entro no grupo? Curta o card desta live e faça um comentário ali no card da live, que assim nós conseguiremos identificar quais são as pessoas e assim nós vamos mandar no direct, então, o link exclusivo, tá ok? Eu acho que é isso, Eliane, agradeço a tua participação, principalmente a tua partilha desses conteúdos tão importantes, né? E nessa época do ano em que está todo mundo querendo fugir. Porém, tem alguns querendo fugir, mas aí tem um lado que manda fugir e o outro que diz, acho que não deve não, né? Então, fica naquela luta, fica naquela ansiedade. E assim nós descobrimos hoje que, a partir do momento que a gente começa a se planejar melhor, você pode fazer isso em maio, e em julho, em setembro, e não precisa esperar o dezembro, quando está todo mundo doido, né? Para fazer esse tipo de pausa que, sim, é muito importante, e é isso que vai fazer com que você esteja sempre disposta a trabalhar por os seus objetivos e alcançar muito mais. Isso aí. Obrigada, tá bom? Esperamos vocês lá no nosso grupo. E um Gratidão, abraço para tá? vocês, e estamos sempre por aqui nos nossos canais digitais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.